Você já ouviu a definição popular de paraíso africano? Céus de um azul intenso, costurados por nuvens que parecem algodão moldado à mão. Um oceano, porém não de água, mas sim de savana, onde os tons podem mudar de verde para dourado dependendo da época do ano. Mas não se deixe enfeitiçar pela beleza do local, pois essas terras são selvagens e tudo aqui se equilibra num fio de navalha. Para sobreviver, somente uma coisa é necessária: fúria. Ninguém entende isso melhor do que dois irmãos que nasceram destinados a serem reis, mas que precisaram atravessar o Vale das Sombras para só então erguer a própria coroa. Eu apresento Tal e Banda, herdeiros do poderoso Kanika Pride, criados na plenitude dos búfalos, forjados na dura arte de perder tudo e ainda assim conseguir recomeçar. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com a AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Infância dourada no reino dos búfalos. Nos primeiros meses, o mundo dos irmãos cabia em 3 garantias: leite quente da mãe, sombra protetora dos machos dominantes e os ensinamentos das leoas tias que espantavam chacais como se espantam moscas. O delta de Okavango, em Botsuana, brindava a família com cardápios de luxo, oryx, javalis, zebras, mas o prato estrela era búfalo, a muralha viva, como dizem os rangers. Ao contrário do que se pensa, búfalos não são apenas carne com chifres, são estrategistas de 900 quilos capazes de linchar um leão adulto se sentirem cheiro de predação. Ainda assim, as leoas do Kanika convertiam essa fortaleza ambulante em proteína pura, graças à coordenação milimétrica. 2 na dianteira distraindo, as outras pelos flancos, o salto sincronizado sobre o lombo e a boca se fechando na traqueia. Tal e Banda, aos 10 meses, assistiam a tudo com pupilas dilatadas, repetindo movimentos em câmera lenta nas brincadeiras. Naquela época, a savana parecia infinita, mas todos os reinos têm fronteira. Ao norte, espalhava-se o território do Goza Pride. A leste, planícies pertencentes ao clã de hienas Houari. Entre eles, corredores neutros serviam de passarela para gnus e zebra da planície. Os machos Kanika mantinham cada estaca desse império assinada com urina alcalina e arranhões largos em troncos secos. Privilégio em forma de segurança, mas também aviso severo. Aproveitem enquanto são filhotes, porque um dia a terra não caberá a vocês. Leões crescem, e no caso dos machos, eles precisam ir. Estágio na faculdade da savana. Chega a adolescência rugindo como tempestade de verão, e com ela o instinto de provar valor. Numa tarde abafada, 2 sombras felinas aparecem, vindas do corredor leste, nômades expulsos de uma coalizão vizinha. Eles não passam despercebidos, é claro. As leoas farejam perigo e abrem espaço nas dunas para que os machos residentes façam o papel de guardiões. Imagina a tensão: juba e testosterona chocando-se sob o sol de 40 graus Celsius.
O confronto dura só 1 minuto, golpes como martelos, mordidas fazem seu trabalho, até que um intruso é aprisionado pelas mandíbulas de um dos reis Canica. Mas num gesto de soberania e talvez vaidade, ele solta o invasor em vez de matá-lo. Tal e Banda observam de olhos atentos a lição número 1. Poder também é escolha de quando não matar. Semanas se passaram e os olhos atentos dos irmãos seguiam aprendendo cada lição. Quando completam 18 meses, eles ganham permissão oficial para participar de caçadas. A mãe elegante, porém inflexível, se torna a mentora, e é tarefa dela os ensinar essa arte. A leoa observa e depois salta. Tal segue o mesmo compasso. Banda hesita, mas depois segue o irmão. Mas a presa foi mais veloz. Caçar sozinha é mais fácil do que ensinar a 2 jovens leões. Desistir não é uma opção, eles estão exaustos, mas seguem tentando. Horas mais tarde, ensaiam outra emboscada a um impala. Mas babuínos sentinelas explodem em gritos metálicos. Voa toda a oportunidade e no peito dos rapazes vai embora parte da autoconfiança. Ainda assim, cada falha acrescenta uma camada à armadura psicológica. A falha ensina para os leões a persistência, e a persistência dos leões leva à conquista. O código quebrado. 2 anos de idade. Jubas começam a emoldurar seu perfil feroz. Patas traseiras viram pistões prontos para sprints de até 60 km por hora. Era questão de semanas até que o rito supremo acontecesse: deixar sua família. Mas o destino resolveu mexer no script. Em um anoitecer qualquer, aquele intruso outrora poupado retorna com musculatura duplicada, juba mais densa, olhar mais frio. Um dos machos Canica o enfrenta sozinho. O parceiro patrulhava a quilômetros de distância. A luta ecoa como trovão entre acácias. Quando a poeira abaixa, o visitante veste a coroa conquistada à força. A família Canica foge, espalhando-se como sementes ao vento, em busca do rei que estava fora do bando. As leoas não queriam perder seus filhotes e nem se dobrar a um novo rei. Os irmãos fugiram juntos, porém separados do seu bando. Parecia uma armadilha da selva que de uma noite para outra fez com que Tal e Banda acordassem sem guarda-costas, sem território, sem búfalos abundantes. O manual agora é outro: vagar pela savana, caçar sem ajuda, cheirar o vento a cada passo e ficar em alerta 24 horas por dia. Para nômades, o relógio da fome corre dobrado. No 4º dia de jejum, avistam abutres rodopiando. Uma carcaça está tombada, um animal morreu de alguma doença. A fome grita dentro dos jovens leões. Tal então crava os dentes primeiro, mas Banda fareja aroma de perigo. Eles teriam que ser rápidos, pois poderiam haver hienas, ou pior, outro leão mais experiente. Só que estômagos roncam mais alto do que medo. No fim, dividem a carne pútrida em silêncio, mastigando não só o alimento, mas a própria dignidade. Aos poucos descobrem que fora de um clã, cada refeição é valiosa demais para desperdiçá-la. 6 meses correm. Costelas marcam o relevo dos flancos, feridas de espinho cicatrizam e reabrem com o caminhar constante. Porém, o instinto explorador rende achados valiosos. Uma planície forrada de búfalos revezando-se entre lama e gramíneas molhadas. Fêmeas com bezerros recém-nascidos traçam rota previsível, oportunidade de ouro, mas também uma zona de perigo. Eles não têm muita experiência para se meter em meio aos búfalos, mesmo que seu alvo seja ainda um filhote. Mas quando outra oportunidade vai aparecer? Os irmãos deslizam na relva, ficam a 20 metros de um filhote. A mãe nota algo, seu olhar está atento. Tal ignora o recado e avança. Banda acompanha, mas a muralha de músculos adultos fecha o corredor. Um búfalo adulto investe, os irmãos recuam.
Antes que aceitem a derrota, o rugido do verdadeiro senhor daquelas terras vibra no ar. Um macho residente surge, juba espessa de pontas escuras. Aqui é onde os irmãos precisavam ter aprendido por instinto uma regra valiosa. Não corra na direção do rugido e jamais separe-se do seu aliado. Tal, movido à adrenalina, quebra ambas. O leão dominante tenta um golpe feroz contra Tal. Em um movimento rápido e de sorte, Tal escapa, mas com lacerações que ardem durante horas. Os irmãos conseguem escapar e se reúnem em um esconderijo noturno. Agora, eles são mais que irmãos. Assinaram seu contrato vital de coalizão. Temporada de esperança. Quando as chuvas de novembro despejam 400 milímetros de água em poucas semanas, a savana desperta em matiz esmeralda. Antílopes se multiplicam, javalis emergem e os canais se enchem novamente. Tal e banda, agora com juba cheia e corpos trincados, colhem recompensa da paciência. Roubam carcaças de hienas, participam de caçadas de leoas de clãs vizinhos, que curiosamente não os veem mais como ameaça imediata. Talvez elas quisessem que eles fossem seus reis. Banda destaca-se. Ele é melhor em caçar e possui um rugido que faz qualquer um tremer por respeito ou medo. Tal, por outro lado, descobre algo igualmente poderoso: atração. Uma leoa de um bando próximo está em época de acasalamento. Ela se afasta do seu grupo, oferecendo ao jovem uma oportunidade de invasão sem ser visto. Ele a observa por horas, mas o território pertence àquele mesmo macho que meses atrás lhe deixou cicatrizes. Rugido reboante estoura como trovão. Tal recua antes do pior. E nessa noite faz o que nenhum leão gosta: rugir pedindo socorro. O eco viaja 5 quilômetros, atinge banda entre arbustos e ele responde. Demoram horas para se reencontrar, mas quando roçam suas cabeças, então o alívio volta a reinar entre eles. Tal não ultrapassou seu limite e eles podem descansar por hoje. Construindo um império. Mais um ano se passa na ampulheta do tempo. As jubas agora têm suas partes escuras e a musculatura é invejável. A química do corpo muda, a testosterona transborda, já não basta sobreviver, é preciso dominar. Mais uma vez eles percebem cheiro de fêmeas. Esse seria o momento certo? Seguindo os sinais, os irmãos encontram 3 leoas e alguns filhotes. O macho residente, porém, está distante, patrulhando. O momento é perfeito. Tal avança, banda o segue. O rei do bando reconhece o cheiro de invasores e corre para o embate. Mas se vê contra 2 adversários que agora são muito bem sincronizados. A luta dura 5 minutos, mas decide anos de dinastia. O rei perde sua coroa quando cai no chão sem vida. As leoas, antes temerosas, se aproximam e cheiram suas jubas, aceitam o veredito biológico. O governo dos renascidos de Canica, Tal e banda, começa agora. Nas semanas seguintes, as fêmeas conduzem os irmãos à geografia do reino. Charcos permanentes, bosques com pouca vegetação, clareiras onde gnus fazem maternidade em massa. Tal escolhe ficar com as leoas as protegendo. Banda dedica-se a patrulhar o perímetro, marcando cada 300 metros. Quando cai a noite, rugem em dueto, vibração que rasgam a savana, marcando um reinado que estava começando. O Delta registra um novo capítulo, o início de um império. E então, o milagre. Leoas entram em cio quase simultâneo. Dentro de 100 dias, nascem 7 filhotes saudáveis. O bando está completo e os reis erguem a coroa. Agora toda caçada importa em dobro, toda patrulha vale ainda mais. Mas também agora os grandes objetivos se alinham: manter a tradicional lição da infância, união inquebrável e ensinamentos que irão garantir a sobrevivência das próximas gerações. Sob o brilho laranja do entardecer, vemos Tal deitado com um filhote pendurado na juba, mordendo sem força. Observa os outros filhotes em meio às leoas.
Não há mais angústias de macho sem bando. Há orgulho empilhado em camadas. Verdade, mas esses leões agora eram caçadores certeiros, pais vigilantes, protetores poderosos, reis legítimos. E isso só foi possível porque nos momentos críticos escolheram voltar um para o outro em vez de fugir. Então, antes de fechar esse vídeo, faz o seguinte: respira fundo, sente o cheiro imaginário de capim molhado misturado à carne fresca de caça. Parece fascinante, não é mesmo? Porém, lembre-se que na natureza os verdadeiros contos épicos vêm embrulhados em batalhas de pura fúria, banhados com sangue de inimigos, mas que em alguns breves momentos a paz parece dominar a savana. Deixe seu like e se inscreva. Aproveita e maratona nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui!